Quem pergunta agora é o candidato Paulo Maluf. Eu gostaria até de fazer esta pergunta à candidata Marta, mas como o regulamento não permite o que ela já foi perguntada, eu pergunto ao candidato Ivan Valente. A revista The Economist, que está aqui em minhas mãos, mostra que o juro real no mundo, o maior juro real, está aqui no Brasil. E a dona de casa que está nos vendo, ela sabe que o arroz subiu, feijão subiu, a carne subiu. Eu pergunto, portanto, o Partido dos Trabalhadores, que está no poder em Brasília, é a mãe dos banqueiros e o pai dos atravessadores. Por quê? Comente isso. Maluf, primeiro eu queria agradecer você ter escolhido um engenheiro para governar São Paulo, porque eu sou engenheiro, tá? Em segundo lugar, eu queria dizer que o problema político nosso, né, você sabe que eu saí do PT porque foi implantada a mesma política econômica e por outros motivos, porque o PT desandou, né? Porque ele ficou muito igual, inclusive, a outros partidos, inclusive o seu, né? Então, eu queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, a política econômica no Brasil é uma política que tem como hegemonia o capital financeiro. É uma política neoliberal. Agora, a única coisa que eu não entendo é por que o seu partido está na base do governo Lula, que é o PP. Que, rigorosamente, vocês deviam sair de lá, porque o juro mais alto do mundo, realmente, é o do Brasil. Os bancos são os que mais lucram nesse processo todo. E que se nós quiséssemos resolver o problema do Brasil, rigorosamente, nós temos que mudar uma política econômica, criar um mercado de massas e governar São Paulo também tem importância, porque aqui nós vamos mexer no problema da dívida pública, da lei de responsabilidade fiscal, que engessa a nação brasileira e determina como prioridade o pagamento de juros. Candidato Paulo Maluf tem 1 minuto para a sua réplica. Você que é deputado federal como eu sabe que o fato de você estar na base do governo não quer dizer que você concorda com tudo que o governo faz. E você que está em Brasília, tanto quanto eu, sabe, através do meu livro Atuação Parlamentar, os discursos que eu tenho feito, inclusive, para estatizar o Banco Central. Porque o Banco Central hoje está na mão dos banqueiros, eles que ditam qual é o juro. E quando o Banco Central diz que tem que aumentar o juro, porque tem inflação, eu pergunto por que no Japão o juro é 0,5% ao ano e não tem inflação? Por que na França, na Alemanha e outros países como Bélgica e Holanda, o juro é 4%, 3% ao ano e não 12% e não tem inflação? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: a política dos banqueiros e a política de proteger os atravessadores, no meu entender, é uma incoerência da política econômica do Partido dos Trabalhadores. Candidato Ivan Valente, a sua tréplica em 1 minuto. Candidato Maluf, primeiro eu queria dizer o seguinte: essa política neoliberal que colocou o capital financeiro como o principal interlocutor da sociedade brasileira, onde os bancos, os maiores bancos, lucram até 8 bilhões por ano, certo? É uma política que foi feita pelo PSDB, pelo PT, pelo seu partido. Primeiro eu quero dizer o seguinte: você lembra que a dívida pública de São Paulo explodiu, inclusive no governo Pita, que o senhor homologou. E todo mundo está pagando a dívida pública. Só esse ano aqui em São Paulo foi 2,2 bilhões de reais que daria para fazer 10 quilômetros de metrô, daria para fazer 100 quilômetros de corredores exclusivos, 300 mil crianças em creche, mas foi para pagar juros da dívida pública. Isso é um consenso de todos os outros setores. O pessoal defende outra política.